Nós estamos aqui vivendo o ano do fruto, estamos nessa temporada, que é a temporada, né, da felicidade, estamos trabalhando aqui essa questão das bem-aventuranças, entendendo o que é sermos felizes, né, o fruto da felicidade, e nessa noite nós vamos trabalhar mais uma das bem-aventuranças. Na verdade, é a quinta mensagem, sendo a quarta bem-aventurança a ser tratada. Fizemos um plano geral no início, e depois tratamos três bem-aventuranças. Tratamos os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram. Semana passada falamos da mansidão. E hoje vamos trabalhar o versículo 6 de Mateus 5, e vamos falar sobre o fruto da justiça. Eu quero pedir a você para ler comigo o texto de Mateus 5, versículo 6. O texto diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Meus irmãos, se você observar essa palavra, essa frase que forma esse versículo de uma maneira, numa visão um pouco mais ortográfica, digamos assim, ou pelo menos gramatical, você vai encontrar aqui pelo menos quatro partes, né? A gente vai falar da bem-aventurança, a gente vai falar de fome e sede, a gente vai falar de justiça e a gente vai falar sobre saciedade, sobre estar satisfeito. Pelo menos quatro partes. Mas se a gente observar a primeira, bem-aventurados, talvez a gente não precise falar, porque nós temos falado o que significa bem-aventurado no decorrer dessa série, dessa temporada de mensagens. Bem-aventurado significa, de uma maneira bem literal, ser feliz. Né? Sejam felizes ou sejam abençoados. Mas não é essa felicidade fugaz, essa felicidade rala, nem essa felicidade rasa. Nós estamos trabalhando aqui o aspecto da felicidade apontado para a eternidade. Ou seja, estamos trabalhando, sejam felizes, conquistem a felicidade que tem valor eterno. Não apenas uma coisa momentânea. Mas você que está hoje conosco, talvez pela primeira vez, ou não pegou essa sequência de mensagens, eu quero sugerir a você, nós temos no canal do Spotify, no canal do YouTube, essas mensagens, essa sequência de mensagens até aqui, em Uma Igreja da Família. Você pode pesquisar no Spotify ou no YouTube, e você poderá ter acesso às outras mensagens que antecedem a essa quarta bem-aventurança, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então vamos começar pelo final, vamos começar por saciedade. O que significa ser saciado? O que significa estar saciado, né? Quando a gente senta assim numa mesa, né, com bastante comida, né? Quem aqui já está pensando vai comer depois do culto aí? Já tem uns pensando aí, não tem? Né? Quando a gente tem pessoa que a barriga já tem um horário, né? Ela já vai dando assim o horário, ela já vai pensando, né, no almoço, né? Lá em casa a Verônica passou de 11 horas, ela já começa a falar assim, já está começando a me avisar aqui, né? A gente que vem do interior, 11 horas já é hora de começar a pensar em almoço, né? E aí, quando você come, quando você está assim, né, você come, você bebe ali o seu refrigerante, o seu suco, a sua água, o seu almoço, o seu jantar, o seu sanduíche. Aí chega alguém e fala assim: você aceita mais? Aí você fala o quê? Eu estou satisfeito, né? Não, obrigado, eu estou satisfeito. Né? Você já tem umas pessoas que não ficam satisfeitas tão fácil, né? A Verônica conta uma história que quando ela era criança, ela e a irmã dela, a Jerusa, Jerusa, se você estiver aí conosco pela internet, você me perdoa, mas é sua irmã que me contou essa história. Ela sempre gostou assim de comer um pouquinho mais, né? E aí um dia a mãe da Verônica é daquelas que briga olhando. Você já sabe como é que a mãe briga olhando? Fala nada, ela só olha. E você já sabe, né? E a mãe da Verônica é dessas, que só de olhar as meninas já sabiam, né? E ela já avisou: olha, nós vamos fazer uma visita e vocês se comportem. Você sabe como é que é. E aí a mulher serviu pêssego em calda, abriu a lata e pôs o pêssego lá na tacinha, e a irmã dela, né? E aí cada um comeu e tal. Você aceita mais? Aceito. E aí, vamos comendo, vamos comendo. Você aceita mais? Aceito. E por fim ela falou assim: eu aceito mais. Você, minha filha, acabou. Só tem o caldinho. Não, eu aceito o caldinho.
Né? Tem gente que não é tão fácil de saciar, né? E esse é o caso, né, da minha cunhada, e esse é o caso de muitos de nós aqui presentes, né? Mas no fim das contas, chega uma hora que você está satisfeito, que você está saciado. Né? Mas sabe, meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre esse nosso vício por sermos satisfeitos. Nós estamos viciados no prazer. Estamos sedentos e famintos para que a nossa satisfação seja completa. E não é esse tipo de saciedade que o texto nos fala. Essa satisfação por diversão, essa satisfação, nós estamos buscando lugares que nos acolhem, queremos ambientes para estarmos confortáveis, estamos sempre querendo e nos queixando quando não estamos completamente satisfeitos. Às vezes as pessoas esperam até da própria igreja que ela proporcione a você satisfação. Que ela proporcione para você lazer. Que ela proporcione para você. Às vezes várias vezes alguém chegou para mim e falou assim: pastor, não vai ter nada na igreja no carnaval, pastor? Ô, meu irmão, não vai ter, não. Pastor, mas que absurdo, né? Precisava ter uma coisa, porque eu estou olhando aí, as coisas estão tão caras no carnaval, se pelo menos tivesse uma coisinha na igreja para a gente fazer. Mas é interessante que não existe uma busca por uma vida de santidade. Não existe uma busca por uma saciedade de valores e princípios. A busca e a nossa queixa é por diversão, é por lazer, é por satisfação, o que não tem nenhum problema também. Termos lazer, termos diversão, inclusive juntos como irmãos. Mas isso não pode roubar o nosso coração. Isso não pode ser a intenção do nosso coração. E sabe, meus irmãos, a felicidade e a satisfação prometida na Bíblia, ela não é um objetivo a se alcançar. Ela é o resultado, uma consequência de uma busca superior, de uma prioridade superior. Veja que a fome e sede não é de saciedade. A fome e sede é de justiça. A fome e sede não é de felicidade. A fome e sede não é de lazer. A fome e sede não é de sermos bem resolvidos. A fome e sede é de vivermos o padrão de justiça de Deus. Há um autor, um grande avivalista do século passado, chamado Martyn Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte: sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça quanto à ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso miserável. Ponha-se a felicidade no lugar que pertence à justiça e a felicidade nunca será alcançada. Cuidado. Cuidado para você não estar buscando o objetivo errado. Cuidado para você não se perder no propósito do seu coração. Não queira ser feliz para viver os parâmetros de Deus, para viver os propósitos de Deus. Viva os propósitos de Deus para que você seja feliz. Sabe, irmão, quando eu olho para isso, eu penso que durante toda a história da humanidade, nós temos vivido essa inversão. Quando eu penso no Éden, por exemplo, o Éden, Deus estabeleceu limites. Mas o homem, para saciar a sua vontade, a sua curiosidade, para saciar aquilo que o incomodava, em nome da sua satisfação, ele rompeu o limite. Eu penso na minha vida, na sua vida, quantas vezes
nós estamos dispostos a romper os limites por causa da nossa felicidade. Quando você se casa, o casamento impõe limites na sua vida. Mas você, em busca de uma satisfação, de um prazer, você está disposto a romper os limites. Você está disposto a praticar injustiça? Você está no seu trabalho, olhando a prosperidade do seu patrão ou do seu colega de trabalho, e você começa a pensar, não é justo. E você está disposto a romper os limites da honestidade? A romper os limites da correção? Da fidelidade com a empresa e o patrão que você tem? Para se ver feliz? Sabe, quantos estão sofrendo por acreditarem que lhe falta um prazer, uma satisfação, uma alegria, que é tão importante que qualquer quebra de limites ou parâmetros se justifica. Quando eu refletia sobre isso, me veio ao coração um texto no livro de Judas. O livro de Judas, ele é um pequeno livro do Novo Testamento, bem lá no finalzinho, que tem um único capítulo. E os versículos 6 e 7 são muito marcantes. E há muitos anos eu decorei esses versículos, eles dizem assim, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do castigo do fogo eterno. Eu quero ler numa outra versão, a NTLH diz assim, lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Os anjos romperam os limites da sua autoridade. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. O versículo 7 diz, lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos. Como que os anjos agiram? Abandonaram os limites. Romperam com os limites. Eles cometeram imoralidades e pecados sexuais, e eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Eu quero repetir isso. O que é um aviso claro para todos. O que é um aviso claro para... Diga, para mim. Cuidado com os limites. Os limites da sua satisfação pessoal. Os limites do seu prazer egoísta. Cuidado com os limites da palavra de Deus sobre a sua vida. Essa satisfação pessoal e egoísta não é a satisfação, a saciedade descrita nesse texto. A promessa que temos de sermos saciados vem como consequência de uma vida com os pés firmados na rocha da justiça. Mas que justiça é essa, capaz de nos trazer essa satisfação pessoal? Que justiça é essa? E eu quero que você entenda algo agora, já que trabalhamos as bem-aventuranças e trabalhamos também o que é saciedade, vamos entender o que é a justiça. A falta de compreensão de justiça tem nos feito confundir esse ser justo, não é justo. Eu não aceito isso como uma espécie de autopiedade. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa e eu fiquei impressionado com o tamanho da TV que ela havia comprado. E eu
gosto muito de televisão, gosto muito de tecnologia. Começamos a conversar e ele falou assim: não, eu trabalho demais, eu mereço uma televisão dessa. E eu falei: mas quanto custou? Quando ele falou o preço, eu sentei assim no sofá, ele falou assim: não, mas vou pagar em 36 parcelas. Irmãos, essa autopiedade, ela é um veneno. Não é justo que ele tenha um telefone tal e eu não tenha. Não é justo que ele tenha o carro tal e eu não tenha. Não é justo que ele tenha o tênis tal e eu não tenha. E você fica nessa coisa de não é justo, não é justo. Meu irmão, isso não é justiça. Se chama inveja. E continua sendo pecado. Não é justo, não é justo, não é justo. Isso é falta de contentamento, ingratidão. E eu peço que você entenda essa expressão que eu vou usar agora, com piedade, para que você não feche seu coração. É falta de inteligência financeira, ou de estratégia financeira, ou de educação financeira. Entendam isso que eu estou dizendo? Né? Inteligência, estratégia, educação financeira. Eu quero que você entenda essa palavra como bênção para a sua vida, não como um insulto para você. Não é isso que eu quero que você perceba. Mas nós temos uma temporada de mensagens antes desta das bem-aventuranças que fala justamente sobre essas questões financeiras. Se você quiser, você pode consultar nossos canais na internet que você terá acesso a isso. Nós precisamos ser estrategicamente posicionados para que nós não caiamos nesse tipo de armadilha. Esse tipo de armadilha, ele está nos engolindo. E sabe, o que é, então, justiça? O primeiro conceito que a Bíblia nos aponta para a justiça está ligado à salvação. O primeiro conceito de entendimento da justiça está ligado à salvação. Meu irmão, entenda comigo uma coisa. Se você está anotando, é importante você aprender isso. Se você já está fazendo o curso Fundamentos da Fé, você aprendeu isso na aula dessa semana. Preste atenção. A nossa salvação tem como fonte o amor. João, capítulo 3, versículo 16, explica por que o Senhor nos salvou. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Por que Deus mandou o seu Filho morrer por nós? Porque Ele nos amou. Ele nos amou, e Ele nos amou não é porque fizemos as coisas certas. O texto diz que Ele amou o mundo, ou seja, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, a razão, a fonte, a origem da salvação é o amor. Mas a forma da salvação é a justiça. Ele nos salvou porque nos ama. Mas a forma que a salvação se deu, ou seja, o envio, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição, ele que nunca pecou, se tornou pecado no nosso lugar. Isso é a forma. Por quê? Porque existia uma lei, e essa lei diz, o salário do pecado é a morte. Essa lei diz, não existe perdão de pecado sem o derramamento de sangue. E Jesus, então, ele assume a nossa condição de pecador. Pastor, mas Jesus era pecador? Não, meu irmão. O texto diz em 2 Coríntios 5, versículo 21. Leiam comigo. Aquele que não conheceu o pecado, ele assumiu o meu pecado e o seu pecado para que nele fôssemos feitos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é a justiça de Deus. Tem gente que não ouviu esse recado. Fala para ele, você é a justiça de Deus. Terminou o culto dessa manhã, um jovem veio me procurar e falou assim, pastor, o senhor disse que Jesus pecou? Eu falei assim, o que eu disse foi o que a Bíblia disse, eu não disse nada. Nós lemos o texto. Que ele assumiu na cruz o meu e o seu pecado. Ninguém teve tanto pecado sobre si quanto Jesus. Mas por que ele tinha que morrer? Não servia a morte de Abraão, de Davi, de tantos homens de Deus? Não, porque todos eles morreram por causa dos próprios pecados deles. Mas Jesus, quando morreu, não tinha nenhum pecado, mas morreu, porque assumiu
o meu e o seu pecado. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, sabe quando a gente fala assim, eu sou um pecador? Sabe, você devia repensar essa frase. Porque a Bíblia diz que depois que você tem um encontro com Jesus, você se torna justiça de Deus. A Bíblia fala que ele nos amou quando éramos. Se ele disse quando éramos pecadores, o que isso quer dizer? Que depois dele, não sou mais. Pastor, difícil entender isso. Porque, de fato, a gente ainda peca. É claro, está escrito em Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas veja o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 21, para entendermos como podemos ser justiça de Deus, mesmo não havendo sobre a terra nenhum justo. Veja, agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Eclesiastes era na graça ou na lei? Na lei. Independente da lei, agora se manifestou a justiça que provém de Deus na terra, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Repita comigo, gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não sou justiça de Deus porque mereço. Não sou justiça de Deus porque sou melhor e o outro é pior. Não sou justiça de Deus por causa de uma meritocracia ou por causa de uma qualidade, muito menos porque Deus escolheu a mim e o pobre coitado do outro ficou de fora. Eu sou justiça de Deus por causa da graça de Jesus. E a nossa condição de pecador, ela foi comprada por Jesus, ela foi comprada por aquele que nunca pecou, e ele, que é filho de Deus, se fez pecador, para que eu, pecador, fosse feito filho de Deus. Mas eu ainda continuo pecando, agindo como um pecador, vivendo como um pecador. Isso aponta para nós, para o segundo conceito, o segundo passo de justiça que nós precisamos entender. O primeiro passo de justiça aponta para a salvação. O segundo passo de justiça aponta para uma vida de santidade. Sabe, irmãos, a santidade também precisa da graça. A santidade também precisa de entendermos que não a alcançamos por mérito próprio, mas diferente da salvação. A santidade envolve a nossa decisão. No sentido de eu quero viver, eu estou disposto a pagar um preço pela santidade. Não existe preço a pagar pela salvação, mas por uma vida de santidade há um preço a se pagar. Quando nós não entendemos que somos filhos, nós andamos como se fossem devedores e não como herdeiros. Quando nós não entendemos que a nossa relação com Deus não é de servo, de funcionário, de escravo, que nós não estamos correndo o risco de sermos demitidos por Deus do céu, excluídos dele. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. De modo algum lançarei fora. Mas quando você não entende que sua relação com Ele é de filho, você não entende que você é herdeiro e você se comporta como devedor. Como é que anda? Como é que vive um devedor? Um devedor vive de cabeça baixa.
um devedor vive humilhado, um devedor vive cabisbaixo, envergonhado, intimidado, constrangido. Um devedor se sente indigno. E essa dor, ela é destrutiva. E toda vez que você está vivendo uma dor, a primeira coisa que você quer é sair dela. Quando você está vivendo uma dor, a primeira coisa que você pensa é: como que eu posso sair dessa dor? Nós vemos isso, por exemplo, quando pensamos nessa questão da dívida. Quando uma pessoa está endividada, chega alguém para ela e fala com ela assim: o que está acontecendo com você? Você fala assim: eu estou com uma dívida. Fala assim: eu tenho dinheiro para te emprestar 10% ao mês. A pessoa já está lascada. Aí ela recebe uma proposta de 10% ao mês. Por que ela pega? Porque ela quer se livrar da dor. O problema é que ela vai só mudar de devedor. Mas naquele momento parece alívio. E ela relaxa. E ela paga o mínimo do cartão. E ela aceita um consignado, ela lia no carro, e quando ela vê, ela está numa bola de neve pior do que ela estava no início. O que é isso? Fuga da dor. Quando você está vivendo uma dor no seu casamento, você quer fugir da dor. E a gente foge da dor buscando prazer. A gente foge da dor buscando alívio, buscando ser saciado. Alguns, quando estão na dor, vão para o vício, para a bebida, para a droga, para o cigarro, outros para a pornografia, para a infidelidade conjugal, para a prostituição. Prazer momentâneo. Mas que depois daquele instante de prazer e de alívio, se vem na dura realidade da escravidão. Certa vez eu passei por um problema, alguns anos atrás, e eu vou falar que era um problema pessoal, mas na verdade era um problema que envolvia situações do ministério. E eu saí daqui tão arrasado, que a minha cabeça ela não parava de doer. Eu deitei e eu conversei com a Verônica, nós estávamos muito tristes naquele dia, por amar os irmãos, por ver as coisas acontecendo na vida dos irmãos, e nós estávamos sofrendo naquele dia tanto, e no dia seguinte a minha cabeça latejava. No dia seguinte já era domingo e eu precisava pregar, e a minha cabeça não melhorava, e passou 4 dias, 5 dias, e chegou num ponto que completou um mês. E eu não conseguia melhorar. Eu orava a Deus, eu tomava aqueles remedinhos que a gente toma de dor de cabeça. E eu estava numa fase trabalhando tanto, eu levantava todos os dias, 5:30 da manhã, e eu deitava de novo, era meia-noite, 5:30, meia-noite, aquele ritmo, e a minha cabeça doendo muito, então eu fui ao médico. E eu falei assim: doutor, eu não aguento mais. A minha esposa está falando que eu estou até com dificuldade para pregar. Eu vou pregar, eu estou assim, lento, eu preciso de um remédio. Ele falou assim: eu posso te dar um remédio e resolver esse problema agora. Eu falei assim: é tudo que eu preciso. E ele falou assim: mas eu não vou fazer isso. E ele me deu muitos exames para fazer. Exames de imagem. Aí, alguns dias, eu voltei no consultório e eu falei assim: agora você vai me dar um remédio? E aí ele falou assim: imagina
que você chegasse aqui no meu consultório com um alicate e você prendesse, e você tivesse com esse alicate preso na sua mão, e você falasse assim comigo: doutor, eu estou com muita dor na mão. Por quê? Olha aqui, doutor, esse alicate está preso aqui há muito tempo e eu estou sofrendo demais, o senhor pode me ajudar? E eu poderia te dar uma injeção, eu poderia te dar um remédio e resolver a sua dor, e você me diria o que você me disse. Tudo que eu quero é isso. Mas eu preciso te fazer uma pergunta: quem vai tirar o alicate? O prazer é uma solução para a consequência, mas ele não resolve a causa. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que essa felicidade momentânea, ela pode aplacar a nossa dor, mas ela não resolve a doença. E se a justiça para a salvação é de graça, viver como justo envolve um compromisso com a santidade. O desejo de experimentar, de obter essa justiça, é simplesmente resumido como: eu quero estar bem com Deus. Eu quero me tornar parecido com Jesus. Eu tenho fome e sede de justiça. Isso me faz querer ser parecido com aquele que é justo, Jesus Cristo. E isso aponta para o último conceito dessa palavra, que é o conceito de fome e sede. Já entendemos o que é bem-aventurança, já entendemos o que é ser saciado, já entendemos o que é a justiça como salvação e santidade. E agora estamos aqui para entender o que é fome e sede. Existem pelo menos 3 aspectos de quando falamos de fome. Tem fome que é vontade de comer, né? Vocês conhecem aquela expressão? Juntou a fome com a vontade de comer? Né? Tem um tipo de fome que é vontade de comer. Às vezes você está até cheio, né? Lá em casa eles costumam dizer que sobremesa tem um estômago à parte. Né? Depois que você não aguenta mais, aí serve a sobremesa, aí você fala assim: não, mas tem um estômago só para ela, né? Porque você nem quer comer mais. Né? Eu tinha um amigo que ele dizia que ele entrava no restaurante, ele não podia olhar a sobremesa, não atrapalhava ele almoçar. Porque ele almoçava pensando na sobremesa. Essa é a coisa da vontade. Você não quer. Mas você tem. Você não precisa, mas você tem vontade. Esse é um tipo de fome. A fome da vontade. Né? Existe também a fome da necessidade. O que é a fome da necessidade? É quando você come para estar... Não, para estar vivo, né? Para a necessidade do organismo. E, às vezes, você come até algumas coisas que você não gosta. Por quê? Porque você precisa daquela vitamina. É igual o pessoal, né, que malha. Né? Esse pessoal que... Né, tem alguns que tem até vontade de malhar, mas a maioria, né, malha por quê? Por necessidade. Né? Eu não entendo esses que têm vontade, mas existem. Né, Jordânia? Né, Isaías? Existem os que gostam. Mas a maioria malha não é porque gosta, malha porque precisa. E assim, ele nem quer ir. Mas o médico fala com ele: meu filho, você não tem opção, você tem que ir. E aí ele faz um esforço e vai. E ele paga lá o plano, 1 ano de academia. Aí, 1 ano, animado, compra tênis caro. Vai um dia, uma semana, 1 mês no máximo. E todo mês ele olha a fatura do cartão, está lá chegando na academia. E não, esse mês eu volto. Não, deixa passar
a chuva que eu volto. E o frio, agora está frio, agora está calor. Aí, assim, está sempre arrumando. Mas ele sabe que ele precisa por causa da necessidade. Agora, também tem um terceiro tipo de fome, que é a inanição. E no caso da sede, a desidratação. É mais que vontade, é mais que necessidade. É uma questão de vida ou morte. E sabe, meus irmãos, quando eu vejo o salmista dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Quando eu olho para o salmista dizendo isso, meus irmãos, eu não consigo ver aqui uma sede, a minha alma tem sede de ti. Eu quero me apresentar diante do Senhor, as minhas lágrimas me alimentam. Isso não é uma fome qualquer. Isso não é uma sede qualquer, isso é uma busca de vida ou morte. A maioria dos crentes que eu conheço tem vontade de ser parecido com Jesus. Se você perguntar para uma pessoa: meu irmão, você gostaria de ser parecido com Jesus? Eu acho que 99% dos crentes, 100% dos crentes vão dizer o quê? Sim, eu gostaria. Mas essa vontade, meus irmãos, é da alma. Ela não é forte o suficiente para você resistir à tentação. Ela não é forte o suficiente para você dizer não para o pecado. Porque vontade é volúvel. Vontade é, hoje eu estou com vontade, amanhã a vontade passou. Mas uma boa parte dos crentes também, eles têm uma fase na vida que eles têm a necessidade e eles querem ser parecidos com Jesus, e eles fazem propósito, e eles se esforçam, e eles se dedicam, mas sabe, irmãos, isso também vem da nossa força, vem do nosso braço. É importante ter vontade? É. É importante ter necessidade, ter proatividade? Também é. Mas, quando está ligado à alma, a gente corre um risco. A Bíblia conta a história de um jovem. Era uma parábola que Jesus contava a respeito de um jovem que ele estava insatisfeito com a vida que ele tinha. E ele queria experimentar aqueles prazeres que nós falamos no início da mensagem. Ele queria saciar a sua alma de delícias. E ele saiu da casa do seu pai levando a sua parte do dinheiro. E ele se satisfez. Ele abriu a sua vida para os prazeres, rompendo todos os limites. Mas em Lucas, no capítulo 15, diz que chegou um tempo que aquele jovem não tinha mais o que comer. E veja, o texto diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar, a fome dele era fome de necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava alimentar-se.
necessidade, desejo, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim. Quando a sua fome é de desejo e necessidade, qualquer lixo te atrai. Quando a sua fome é motivada pela alma, o chiqueiro te atrai. Quando você está movido apenas por uma situação momentânea, não, eu quero Deus. Mas passou o cheirinho de chiqueiro do seu lado, assim, esse cheirinho de chiqueiro talvez resolva para mim. É mais fácil do que Deus. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura? Com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Agora chegou no ponto. O texto continua. Próximo texto, o próximo, por favor. Vou me arrumar e voltar para o meu pai. Quando a sua fome e a sua sede é de inanição e desidratação, você entende que o único banquete capaz de saciar a sua fome de justiça é servido na mesa do Pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Há um banquete para os que têm fome e sede de justiça. E esse banquete é servido na mesa do Pai. Como eu sei se eu tenho essa fome e essa sede? Primeira coisa, meu irmão. Há poucos anos nós passamos por uma fase tão difícil que foi o isolamento social. Quem tem fome e sede de justiça aprende a viver o isolamento da santidade. Se afasta daqueles que têm cheiro de chiqueiro. Se afasta daqueles que te seduzem para um caminho de derrota. Quando você tem fome e sede de justiça, você escolhe se afastar. Você escolhe se afastar das redes sociais que te intoxicam. Você escolhe se afastar das pessoas que têm más índoles, maus pensamentos, mau comportamento, mau vocabulário. Dos ambientes. Vocês já entenderam? A segunda coisa que acontece é que, ao mesmo tempo que você quer se afastar desse tipo de pessoa, você precisa entender a necessidade de se unir às pessoas que te inspiram à santidade.
Andar com aquelas pessoas que são uma referência. Meus irmãos, a igreja, ela não foi criada por homens, ela é criada pelo Senhor e ela não pode te salvar. O único propósito que a igreja existe é para que você possa alcançar a maturidade através da comunhão. É uns aos outros, é caminhar junto, é viver, é estar ali ferro no ferro, sendo moldados, sendo afiados, sendo confrontados. Mas é interessante que a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer, não vou na igreja também não, porque eu não sou falso. É como se você falasse assim, não vou naquele hospital, não, aquele hospital é muito ruim, só tem doente lá. Qual o sentido que isso faz? A primeira coisa, se afastar dos que cheiram chiqueiro. A segunda coisa, se unir aos que têm as vestes brancas de Apocalipse 20, que diz que a noiva, a igreja, ela se veste de branco e as suas vestes de linho branco são os atos de justiça. E a terceira coisa, uma vida de devoção com a palavra que é alimento e com a oração que é servida na taça dos 24 anciãos e entregue ao Senhor, de acordo com Apocalipse 3:5. Fome e sede. Quem quer ser parecido com Jesus, não abre mão de conhecê-lo. E Oséias diz para nós, leia comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pode ficar de pé, por favor, meu irmão? Quero que você leia isso de novo comigo, bem forte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero que você comece a orar agora e pergunte ao Senhor. Que tipo de fome tem movido você? Que tipo de fome tem regido você? Sabe, irmão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a salvação e a santificação, porque eles serão satisfeitos, saciados. O Senhor está te chamando ao entendimento. Qual é o tipo de vida que você quer ter? Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fome da palavra, da oração? Você tem fome de congregar? Você tem fome do Senhor? Você tem vontade de conhecê-lo? Comece a orar, meu irmão, comece a clamar ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero fluir nos dons do Espírito, eu quero viver os dons ministeriais, eu quero viver em Ti, Senhor. Se o seu coração nessa noite está aquecido, se você tem visto o Senhor chamar você, essa é uma noite que o Senhor está dizendo para você, saia desse status que você está vivendo, porque eu tenho mais para você. E você talvez que está aqui nessa noite, que ainda não conhece Jesus como seu Salvador,
A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas diz que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Você sabe que o seu pecado te leva à morte. Você sabe que todos pecaram e por isso estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele morreu, que Ele vai nos dar uma nova vida se você estiver unido com Ele. Você quer entregar sua vida para Jesus? Se você fez essa oração e você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, ore a Deus agora e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que um dia já andou com Jesus, mas se afastou dele e quer voltar para Jesus, eu quero te convidar agora a levantar a sua mão, eu vou orar por você. Você quer entregar sua vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, Ele está te chamando agora, Ele está te convidando a uma nova vida, um novo tempo. Levante a sua mão e eu vou orar por você agora. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer entregar o seu coração para Jesus? Ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está te desafiando a uma nova vida, a um novo tempo. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Essa é uma noite que pode mudar a sua história. Essa é uma noite que pode mudar a sua vida. Essa é uma noite que pode mudar a sua decisão. Mas Jesus não vai mudar por você. Jesus, Ele está esperando a sua decisão para mudar você. Você quer entregar sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão se você quer entregar o seu coração para Ele. Ou se você está longe dele e quer voltar para Ele. Se você está conosco aí na internet, você pode fazer isso também. Você pode escrever conosco aí no nosso canal. E nós vamos fazer contato com você. Nós vamos te encontrar. Jesus está dizendo para você agora: venha, venha filho, venha. Se alguém, eu quero encerrar essa palavra com essa pergunta. Se alguém aqui nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, ou quer voltar para Ele, faça um sinal que eu vou orar por você agora. Eu quero também perguntar a você: que entende que você tem buscado o foco errado, o ponto errado. Você não está buscando a justiça, a santidade, mas está focado na felicidade e no prazer. Você que não tem a fome e a sede suficiente ou focada, dependente do Senhor. Eu quero te convidar agora a se ajoelhar. Se você não puder se ajoelhar, você faça o que você quiser, mas se posicione agora junto ao Senhor. Se posicione junto a Ele, diga a Ele: Senhor, eu não posso continuar desse jeito. Senhor, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso. Eu não posso viver desse jeito. Eu preciso de mais do Senhor. Mais. Senhor, que essa seja uma noite de entendimento de quem o Senhor é de maneira profunda, Senhor. Nós não podemos viver um relacionamento raso, um relacionamento que se contenta com a comida dos porcos. Nós queremos, Senhor, sentar na mesa de filho, na presença do Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.